Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler em Êxodo, capítulo 29. Vou ler do verso 35 ao 37. Êxodo, capítulo 29, verso 35 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 29, do verso 35 a 37. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque estamos no dia do Senhor, na Tua presença. Com as nossas vidas, Senhor, expostas a Ti nesse momento, queremos expressar, Senhor, a gratidão do nosso coração. Muito obrigado pelo privilégio que temos de não estarmos em qualquer outro lugar, Senhor, senão na Tua presença, na comunhão dos santos, desejando que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. E que Tu recebas toda a nossa adoração deste dia, o culto que Te prestamos, Senhor, o serviço que realizamos ao trazer à memória os Teus feitos. Tem misericórdia, Senhor, de nós, perdoa os nossos pecados, confiamos unicamente em Cristo, Teu Filho, e é em nome dEle que nós nos reunimos. Senhor, se conosco, abençoa na instrução da Tua palavra, abençoa os irmãos também, na responsabilidade que eles têm, Senhor, de atentar para o Teu ensino. E que o Teu Espírito, que inspirou a Tua palavra, que a tem preservado, aplique esta pequena porção ao coração de cada irmão. Senhor, em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Num dos salmos conhecido como Salmo de Peregrinação ou Salmo de Romagem, Davi expressou a sua alegria quando disse no primeiro versículo do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a pergunta que eu faço aos irmãos, para nós iniciarmos o estudo, agora a exposição desses versos que acabei de ler com os irmãos, é se de fato você está alegre em estar aqui nesta manhã. Será que a alegria de fato invade o nosso coração no domingo, quando nós nos acordamos? E aí começamos a nos arrumar para vir à casa do Senhor? Ou ir à igreja é apenas um cumprimento de uma agenda? Na verdade, a alegria de estar na casa de Deus no domingo é consequência, não tenha dúvida disso, de uma vida diária de serviço a Deus. De uma vida diária de devoção ao Senhor. E a reflexão que eu já trago é: como anda a nossa vida devocional? Como anda a nossa vida de oração? Temos orado constantemente, diariamente. Nós temos lido as Escrituras Sagradas diariamente. E temos meditado nas Escrituras diariamente, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é ler a Bíblia e outra coisa diferente é meditar nela. E ainda uma terceira coisa diferente com relação à Bíblia é estudar a Bíblia. São 3 verdades distintas: a leitura, a meditação e o estudo. Isso deve ser sempre regado de oração. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu serviço. E a nossa responsabilidade diante do Senhor é manter a nossa vida de devoção. Eu não quero ser hipócrita aos irmãos, não. Eu também luto com a minha vida devocional.
Há momentos na vida em que nós esfriamos mesmo na fé. E quando nós passamos por esses momentos, nós enfrentamos problemas de modo diferente de quando nós estamos diariamente na presença do Senhor. Porque Deus foi quem determinou assim, que nós nos consagrássemos a Ele neste mundo para viver a nossa vida, para experimentar a nossa peregrinação neste mundo, não de acordo com a nossa ótica, mas com a ótica dele. E quando nós mantemos a nossa devocional, ou o nosso devocional diante do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, nos consagrando a Deus, Ele, por meio do seu Espírito, nos acalenta, Ele, por meio do seu Espírito, nos fortifica, Ele nos anima, Ele faz com que a velha natureza morra, e a velha natureza morra, e que a nova natureza seja reavivada a cada dia. E assim nós andamos olhando para o alto, nós andamos olhando para os céus, nós andando para o Senhor nosso Deus, e aí compreendemos muitas verdades bíblicas, porque estamos constantemente diante da revelação e da vontade do Senhor. Quando nós deixamos de fazer isso, então, obviamente, a nossa mente e os nossos olhos estarão voltados para tudo aquilo que é aqui na terra. E os problemas serão muito mais difíceis para nós enfrentarmos. Nós cristãos, nós que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós que hoje temos a compreensão da Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo habita em nós. E nós sofremos por causa das mazelas deste mundo, e nós sofremos por causa do pecado, enfim, por causa de tudo aquilo que é negativo na nossa vida. Uma vida devocional diária, irmãos, é uma vida de culto a Deus. O culto não consiste, eu sei que os irmãos sabem disso, mas quero lembrar isso e ratificar isso. O culto que prestamos a Deus não consiste na reunião do domingo. O dia do Senhor é um dia solene, é um dia de grande festa para a nossa alma. Mas o culto não se resume a este dia. O nosso culto, o nosso serviço, a nossa adoração, ela deve ser diária na presença do Senhor. Culto é o assunto do texto que nós estamos estudando aqui em Êxodo, no capítulo 29. O Senhor está revelando a Moisés, desde o capítulo 25, vai até o final do capítulo, acerca do culto. Especificamente ali no contexto de Israel, ainda no deserto, aos pés do Monte Sinai, o Senhor está revelando a Moisés a sua vontade, a vontade de Deus, no que diz respeito ao culto durante o deserto. Um culto que será dado a Deus por meio dos instrumentos que Deus está estabelecendo aqui neste trecho. Isto é, por meio da confecção do tabernáculo, que é o templo móvel, por meio dos utensílios e os móveis deste tabernáculo, e ainda por intermédio dos sacerdotes, que o Senhor escolheu no capítulo 28, onde apresentou as vestes de sacerdotes, e aqui no capítulo 29, nós estamos estudando a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Não a cerimônia que está sendo realizada, mas a cerimônia que será realizada. Aqui o Senhor está apenas dando a Moisés as instruções que dizem respeito à cerimônia que ocorrerá. Nós encontraremos essa cerimônia sendo realizada nos capítulos 8 e 9 do livro de Levítico. Aqui nós já estudamos quais seriam os elementos que Moisés deveria usar na consagração desses homens como sacerdotes. Depois ele deveria ofertar a Deus um sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. Depois deveria haver morte de 2 animais, de 2 novilhos, que seria como holocausto, simbolizando a oferta completa do adorador a Deus. Vimos ainda a oferta de sacrifícios pacíficos, onde revela a comunhão que Deus deseja ter e Ele tem com os seus sacerdotes. Vimos ainda as vestes de Arão que deveriam ser passadas aos seus filhos, e tiramos lições práticas para nós, aplicações práticas na responsabilidade que nós temos de ensinar os nossos filhos para que eles deem continuidade ao sacerdócio. E domingo passado, considerei os versos 31 a 34, onde o Senhor ordenou que houvesse um banquete santo diante dele. Os versos que li há pouco, 35 a 37, concluem a cerimônia de consagração.
Porque a partir do verso 38, que vamos considerar no domingo que vem, se Deus permitir, a ordem será com relação às ofertas contínuas que o povo de Israel deverá levar até os sacerdotes. E no início do capítulo 30, o Senhor retoma a construção de alguns utensílios ainda que faltam para a complementação do tabernáculo. Aqui no verso 35 a 37, irmãos, nós temos o tempo de cerimônia dessa consagração, no versículo 35, e depois nos versos 36 e 37, a ordem de que o altar seja purificado. Essa purificação e o tempo dessa consagração deve ocorrer por meio de uma oferta. E a oferta aqui, no caso, é a oferta pelo altar. É sobre esse tema que eu vou considerar esse versículo de forma bem breve com os irmãos. Oferta pelo altar. No verso 35 nós lemos assim: pois você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Deus está dando a ordem, irmãos, e Arão e seus filhos, no caso eles são os sacerdotes aqui, em Israel, foram apresentados no capítulo 28. Esses sacerdotes, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, deverão ser consagrados por Moisés durante 7 dias. Isto é, o termo consagrado aqui no verso 35 é diferente, termo hebraico, do termo também traduzido no verso 36 como consagrar também. No verso 35, já apareceu anteriormente, a consagração aqui diz respeito em literalmente, significa literalmente encher as mãos dos sacerdotes. O que significa que durante os 7 dias, os sacerdotes, Arão, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, os seus filhos, deverão estar extremamente envolvidos com os trabalhos no templo, no tabernáculo, no templo móvel, quando ocorrer essa consagração. Por que 7 dias? 7 dias na Bíblia não precisamos nos preocupar tanto com a simbologia dentro da Bíblia, mas o número 7 tem um significado especial dentro das Escrituras Sagradas, porque dá a ideia de completude, dá a ideia de um trabalho feito, de um trabalho perfeito, de um trabalho terminado. Qual é a base disso? É a base da própria criação, a narrativa de Gênesis, onde o Senhor criou os 7 dias. Então, o 7 passa a partir da narrativa da criação, tem um significado de completude, um significado de trabalho feito, bem feito, realizado, terminado. Por isso, os sacerdotes deverão, ou essa cerimônia deverá durar 7 dias aqui nesse contexto. E como dizia, ou como o texto diz melhor, eles deverão estar extremamente envolvidos durante esses 7 dias de consagração. Eles vão estar se entregando a Deus totalmente no que diz respeito ao trabalho deles. Moisés deve ser obediente, o Senhor diz, você fará com Arão e seus filhos conforme tudo o que ordenei a você. Então o Senhor está ordenando a Moisés, Moisés deve se submeter ao Senhor, assim como os sacerdotes também deverão fazer tudo aquilo que Deus está ordenando. De acordo com Levítico, no capítulo 8, que diz que é ali que ocorre a consagração, e ali nós temos mais luz no que diz respeito a essa consagração, e por que se deve obediência. Em Levítico capítulo 8, versículo 35, nós lemos que se houver desobediência, haverá morte. Moisés diz ali em Levítico 8, olha, vocês terão, sacerdotes, que estar envolvidos durante os 7 dias, vocês terão que fazer de acordo com como Deus está ordenando para que vocês não morram. Ora, irmão, nós já sabemos que, à luz de Gênesis capítulo 2, verso 17, nós sabemos que o que trouxe a morte à humanidade foi exatamente o pecado. Foi exatamente a desobediência do homem a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele afirma que o salário do pecado é a morte. Então, se não houver obediência da parte do homem, da parte dos sacerdotes que estão sendo consagrados por Deus aqui, certamente eles morrerão. E morrerão mesmo. Receberão morte por causa da desobediência. Por isso, todos nós, sem exceção, todos os seres humanos, merecem a condenação, o inferno, a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. A separação total de Deus, porque Deus é santíssimo. Esse Deus que está se revelando a Moisés é o Deus santo. É Deus, nós temos aprendido isso durante toda a exposição, é o Deus santo que está condescendendo em se aproximar de Israel. Foi Deus quem escolheu Israel. É Deus quem está escolhendo Arão e os seus filhos para o servirem como sacerdotes.
Por isso deve haver obediência plena, deve haver uma obediência correta da parte do Senhor. Durante esses 7 dias, nós temos aqui no verso 36 e 37, durante esses 7 dias de consagração dos sacerdotes, o Senhor diz a Moisés que o altar também deverá ser consagrado. Também cada dia prepare um novilho, como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, você o ungirá para consagrar. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Aqui nós temos, nesses versos, a morte de um novilho, o que aparece aqui, e temos também a unção do altar, a consagração do altar. A morte de novilho deve ocorrer a cada dia. Durante os 7 dias, o sacerdote deveria ofertar um novilho a Deus. E o novilho teria que ser morto, então. O novilho teria que ser consagrado ou imolado. A cada dia, durante os 7 dias, eu disse, os 7 dias da ideia de trabalho perfeito, de trabalho terminado. Durante os 7 dias, um novilho a cada dia deveria ser morto. Diz o texto que seria uma oferta pelo pecado e para as expiações do altar. Claro que não pelo pecado do altar, porque o altar não tem pecado. Não pela expiação do pecado do altar, mas do adorador. Né? O altar aqui simboliza todo o serviço. O altar aqui simboliza até o meio pelo qual Deus mesmo se relaciona com o povo. E essa oferta que seria colocada sobre o altar, né, com a morte do novilho, tinha como objetivo remover a culpa do adorador. Nós já estudamos isso aqui, nós já vimos isso em textos anteriores. Porque é exatamente nisso que consiste a adoração e o sacrifício. Aqui, no caso, a consagração. Os sacerdotes tomariam um novilho e o apresentariam sobre o altar como expiação, como se tirasse o pecado dele, porque o novilho aqui é um substituto, do adorador. Então o novilho teria que ser morto, o sangue dele deveria ser derramado para que o sacerdote fosse consagrado então diante de Deus. Essa oferta, irmãos, no altar de Deus, essa realidade espiritual de perdão de pecado ou expiação de pecado, né, ou a tiragem, uma tirada do pecado, obviamente isso não ocorria de forma automática. Deus estava exigindo do sacerdote, no momento em que ele apresentasse o novilho durante os 7 dias, que ele tivesse a consciência do seu pecado, da desobediência a Deus e também da falta de cumprimento com a vontade de Deus revelada ao próximo. Se os irmãos não lembram, no capítulo 20 de Êxodo, o Senhor deu as tábuas da lei. Do capítulo 22 até o capítulo 24, o Senhor aplicou a sua lei e ensinou que a lei deve ser vivenciada no meio da comunhão de Israel, entre eles. E como nós, todos esses adoradores do Antigo Testamento, inclusive os sacerdotes, desobedecem a Deus. Eles não cumprem com o dever de se submeter a Deus de acordo com os 4 primeiros mandamentos. Tampouco eles submetem a vontade de Deus no que diz respeito aos 6 últimos mandamentos, que dizem respeito à responsabilidade que o sacerdote tem para com o seu próximo, para com o seu irmão, para com o judeu, para com o israelita. Esse sacerdote, Moisés aqui, todos, sem exceção, são pecadores. E precisam, então, não apresentar a Deus uma oferta automática, não uma oferta simplesmente ritual. Mas no momento em que eles conduzissem o novilho, eles deveriam ter a consciência da necessidade que eles têm de perdão por causa do pecado deles. Jesus mesmo usou a figura também do altar. Em Mateus capítulo 5, verso 23, ele diz: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você,
deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Vejam como Cristo, e ele está falando exatamente a respeito da lei. Ele está debatendo com os religiosos e fariseus. E ele está aplicando a lei no seu sentido pleno. À luz de Mateus 5, é que eu estou dizendo que a oferta em Êxodo 29 deveria ser uma oferta consciente. O Senhor Jesus está ensinando que é muito fácil alguém querer cultuar a Deus tendo uma vida desobediente com relação ao propósito com que Deus criou essa vida. O Senhor Jesus está dizendo, antes de entregar a oferta, se vier à sua mente que algum irmão tem alguma coisa contra você. Porque se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que ir lá e pedir perdão para ele. É mais fácil resolver, parece que é mais fácil resolver se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão. Eu preciso até ele, né? E conversar com ele, e reconhecer os meus erros e os meus pecados, e pedir que ele me perdoe. Amar o próximo é consequência de amar a Deus, nós sabemos disso. Agora, quando alguém tem alguma coisa contra mim, é ele quem tem contra mim, a minha natureza é encher o meu peito de orgulho, o meu coração de orgulho, e dizer, não tenho nada contra ele. É ele que não gosta de mim. Então, se ele não gosta de mim, é ele que tem que me procurar. Mas Jesus está ensinando ao contrário. Se o irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele. Converse com ele. E aí sim, depois você vem prestar culto. Depois você vem trazer a sua oferta diante do Senhor. Vejam que Jesus não está dizendo assim, olha, faz a tua oferta, faz o teu culto, e depois tu vais e conversa com o teu... Logo depois, não demora não. Não, Jesus está dizendo antes. Você está diante da presença de Deus. Você vai cultuar a Deus, você vai orar. Você vai cantar louvores a Deus. Você vai adentrar a presença de Deus. E a sua mente sabe que o irmão tem alguma coisa contra você. Então não faça o culto. Vá até ele. Peça perdão. Converse com ele. Trate da questão. E aí sim, depois você entrega a sua oferta. Por quê, irmãos? Eu estava dizendo aqui em Êxodo 29. Porque a oferta não é algo automático. Não é só entregar a Deus e pronto. No caso aqui, o novilho. Não era só matar o novilho, entregar a Deus e o pecado estava perdoado. Não, não, não. O sacerdote deveria ter a consciência. Deveria parar e pensar, eu tenho pecado contra Deus. Eu tenho pecado contra o meu irmão. E aí sim, se prostrar diante de Deus, agradar a Deus. Porque o que o Senhor quer é que, antes de que a oferta seja apresentada, que haja abandono de pecado. Havendo o abandono do pecado, é que alguém se volta para Deus. Nós já estudamos esses princípios aqui. Primeiro vinha o sacrifício pelo pecado, depois o holocausto, a entrega total, e depois a comunhão. É nessa ordem, eu disse aos irmãos. Não se pode inverter isso. Não se pode querer ter comunhão com Deus sem ter antes entregado a sua vida totalmente a Deus. Não se pode ter comunhão com Deus, nem se pode entregar a vida totalmente se não houver perdão de pecados. Se não houver expiação da culpa. Então é nessa ordem sem inverter. Primeiro, o perdão dos pecados. Depois, a entrega total. E somente depois, a comunhão. Isso é o que nós vimos nos domingos anteriores. Pecado contra Deus, irmãos, ou melhor, pecado só pode ser, todo pecado é contra Deus, né? O pecado só pode ser perdoado, ou só pode ser extirpado unicamente pelo Senhor. Por isso, os irmãos encontram aqui a expressão para as expiações. O termo hebraico aqui, expiação, é a ideia de reconciliação, que haja reconciliação. Como o pecado é pecado contra Deus, todo pecado é contra Deus, então só Ele pode perdoar o pecado para que haja uma reconciliação. Se não houver perdão de pecados, não há reconciliação. E aqui, como nós estamos estudando na dispensação do Antigo Testamento, isso ocorreria mediante sacrifícios no altar. Morte de um animal substituto, como eu já disse. Por isso o altar tem que ser ungido. Por isso o altar tem que ser consagrado.
a realidade aqui de ungir e consagrar o altar é a realidade de que ele teria de ser algo extremamente importante dentro do culto do Antigo Testamento. Enquanto na nova dispensação da graça, o principal elemento de culto é a pregação e a exposição da Escritura Sagrada, na antiga dispensação eram os sacrifícios. Por isso o altar tem que ser considerado elevadíssimo pelo adorador. Então o Senhor está organizando todo o culto na antiga dispensação. Quando ele diz que o altar é santíssimo, é que ele eu disse para os irmãos, ele é consagrado, o termo aqui é diferente do verso 35, consagrado é mão cheia, e consagrado aqui é no sentido mais comum que nós conhecemos, de totalmente separado, totalmente dedicado a Deus. Então esse altar é exclusivamente para o trabalho do Senhor. Ele deverá ser ungido, os irmãos lembram que o óleo aponta para o Espírito Santo, para toda a grandeza de Deus, não é? E deverá ser ungido exatamente para mostrar que ele é muito importante dentro do culto de Israel. Tanto, ele é tão importante que qualquer coisa que tocar neste altar será considerado santo. Volto a dizer, não que houvesse alguma mágica no altar, porque não há. Quando Deus diz que ele é santo, o altar é santíssimo. E qualquer coisa, ou qualquer pessoa que tocar nele, o que o Senhor quer ensinar é que todos aqueles que irão até o altar, os sacerdotes no caso, só eles irão até o altar, eles devem ser santos. Não se pode chegar à presença do Senhor, não se pode chegar ao altar de Deus em pecado. Porque Deus é santo. Porque Deus é santíssimo. Deus não tolera pecado. É isso que Deus está ensinando com a consagração desse altar, como essa unção, não é, sobre o altar. Qual é a aplicação prática para nós? Eu acabei de mencionar. A primeira é que Deus é santíssimo. Deus é santíssimo. Tudo que pertence ao Senhor, então, é santo. As pessoas que o servem são santas, como os sacerdotes aqui. As coisas que são conduzidas a Deus também são santas. No caso, o novilho, aqui apresentado, e tudo que nós já estudamos aqui. E numa aplicação prática para nós, já que nós não temos mais altar, nós não temos uma morte de novilho, quando nós lemos que Deus é santíssimo e que quem se aproxima do altar aqui em Êxodo e tocar no altar deve ser santo, isso implica que toda a nossa vida tem que ser santa para o Senhor nosso Deus. Não pode haver apenas parte da nossa vida santificada e consagrada a Deus, senão a nossa vida toda. Lembra dos 7 dias? 7 dias, ideia de completude. 7 dias são os dias da criação. 7 dias é o número de dias que os sacerdotes devem se consagrar a Deus. Para nós, durante 7 dias, de domingo a sábado, a nossa vida tem que ser uma consagração a Deus. Isso é uma aplicação prática para nós. Não é? Porque nós somos sacerdotes de Deus. Então, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e sábado, deve ser um serviço ao nosso Deus. Porque são 7 dias de consagração. E eu estava falando de Deus como Santíssimo, a segunda aplicação prática é essa, que nós devemos dedicar ao Senhor. Nós devemos nos dedicar ao Senhor. E a nossa dedicação ao Senhor, a semelhança do que fazia o sacerdote quando apresentava o novilho, o nosso serviço a Deus diário deve ser mediante também o sacrifício de um novilho. O novilho perfeito, o cordeiro perfeito, que é o Cristo. Então a nossa dedicação a Deus é por meio de Jesus Cristo. É por meio do derramamento de sangue daquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendo, irmãos, que os dias são determinados por Deus para que os sirvamos. Foi para isso que Deus criou os dias. Não foi para que eu andasse como eu quisesse. Não foi para que eu vivesse como eu achasse que seria melhor. Deus criou os 7 dias para que nós o sirvamos durante os 7 dias. Para que nós nos consagremos a Ele durante os 7 dias. Por isso eu disse no início, nós temos o dever, irmãos, de dia após dia meditar na Escritura. Quando eu digo meditar na Escritura, ler a Escritura, é meditar, irmãos, nas realidades espirituais, não é, que Deus traz à nossa vida.
A grande desculpa que nós damos é falta de tempo. Não é? Mas eu não tenho tempo. Eu disse aos irmãos, eu não quero ser hipócrita. Eu também luto com a minha vida devocional. Mas o tempo não pode ser desculpa para nós. Não pode. Todo mundo já ouviu de algum professor na universidade ou na escola, quando a gente deixava de fazer o trabalho, alguma coisa, o que o professor perguntava? Você dorme quantas horas por dia? Não é assim que o professor pergunta? Quantas horas você dorme por dia? 8, 7. Pois é, devia ter feito o trabalho nesse tempo aí que você estava dormindo. Pois é a mesma coisa, irmão. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer uma vigília de 8 horas. Mas organize seu tempo. Adore a Deus. Busque o Senhor. Leia a Bíblia. Se consagre. Chore. Confesse seus pecados. Interceda pelos outros. Você é um sacerdote de Deus. Não com a sua força, mas com o sangue do novilho. Com o sangue de Cristo. Unido a Cristo. Medite nas realidades espirituais. Quem você era antes, quem você é hoje. Ou se não houve mudança, derrame seu coração diante de Deus e diz, Senhor, eu quero mudar a minha vida, Senhor, me dá graça. O que é que o apóstolo João diz? Que se nós pedirmos a Deus, fizermos uma oração a Deus, de acordo com a sua vontade, nós podemos ter a certeza que Ele nos ouve. Então nós temos certeza absoluta que Deus quer que você seja santo. Isso é orar de conformidade com a vontade de Deus. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me dá mais amor à Tua palavra. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Tua palavra. Eu quero viver de forma mais humilde, eu quero amar os irmãos, porque eu não tenho conseguido amar os irmãos. Presente isso para Deus. Essa é uma oração que nós temos certeza que Deus ouve. E Ele responde positivamente a nós. Porque a vontade de Deus não é que nós vivamos numa vida fria, espiritualmente falando, numa vida de desamor. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. A vontade de Deus é que nós amemos a Ele, amemos a Sua palavra, que o desejemos sinceramente a cada dia servi-lo. Diferente da antiga dispensação, a nossa oferta não é apresentada por meio de sacrifício. Mas nós nos achegamos a Deus unicamente por meio de Cristo. Por isso eu pedi ao presbítero Raimundo que lesse Hebreus, capítulo 10, os 18 primeiros versos, mas eu quero reler o verso 11. Ora, todo sacerdote, veja, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Ele está falando da antiga dispensação, porque haveria sacrifício diário. Não só na cerimônia de Êxodo 29, mas à luz de Levítico todo, que era o culto litúrgico a Deus, estabelecido pelo Deus. O culto divino naquela dispensação, todo dia havia apresentação do sacerdote. Todo dia o sacerdote adentrava o santo e aí preparava tudo aquilo. Ele estava sempre com as suas mãos cheias, ele estava sempre preparando os pães asmos, os pães da proposição, ele estava sempre preparando o óleo, ele estava cuidando do candelabro, ele estava arrumando o que tinha que arrumar. Todo sacerdote se apresenta, ele está falando da antiga dispensação, dia após dia, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecado. Jamais. E aí ele traz a luz da nova dispensação na realidade em que vivemos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre que estão sendo santificados. E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Vejam como a oferta de Cristo foi a oferta perfeita. E quando nós nos apresentamos dia após dia diante de Deus, não mais com todo esse sacrifício, que bom, não é para nós, não mais com derramamento de sangue, não mais no dia a dia trazendo oferta de novilho, mas agora trazendo o sangue de Cristo. Então é quando nós adentramos a presença de Deus, nós oramos em nome de Cristo, nós servimos ao Cristo. Nós adoramos a Trindade Santa e confiamos unicamente no sacrifício de Cristo. Não é no nosso sacrifício. E aqui eu estou tratando da nova dispensação, porque nós não mais apresentamos a Deus sacrifício de novilho, mas nós dobramos os nossos joelhos. Ou não, né? Alguns não dobram, não pode, mas quem puder é bom dobrar o joelho, eu penso. Não tem mal nenhum em dobrar o joelho, faz bem para a alma. Mas nós dobramos o joelho, nós oramos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós cantamos louvores, nós pensamos na nossa vida. Irmãos, isso é uma vida devocional diante de Deus. Pensar na minha vida, tentar aplicar na dependência total do Senhor o texto bíblico à minha vida. Porque se eu só ler para cumprir tabela, o Espírito Santo não vai trabalhar em mim, porque a Bíblia não é um livro mágico. Ele é um livro que requer responsabilidade daquele que
que o lê, na dependência do Espírito Santo, orando para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria e abra os nossos olhos espirituais. E que aquela palavra entre no nosso coração e modifique a nossa vida. É assim que o Senhor trabalha. E eu me refiro a esse sacrifício, né? Eu estou usando a linguagem do Antigo Testamento, do serviço, né? Melhor seria o serviço. Não mais o derramamento de sangue, mas o serviço que nós prestamos a Deus é isso que eu acabei de dizer. A oração, a leitura bíblica, a meditação bíblica, o estudo bíblico, confissão de pecados, intercessão pelos outros, adoração, alegria na presença do Senhor. Esse é o serviço que nós prestamos a Deus. E mesmo esses serviços, irmãos, eles não podem ser automáticos na nossa vida devocional. É verdade que nós devemos ler a Bíblia, mesmo quando nós não estamos com vontade de ler a Bíblia. É verdade. Não espere a vontade vir para ler a Bíblia, que ela não vem, ou você mesmo não vem. Ela só vem quando o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. É por isso que dia a dia eu tenho que ir até o Senhor, até o Espírito Santo. Tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor de manhã logo quando acorda. Mas escolha um horário correto para você prestar o seu serviço a Deus como um sacerdote. Para ler a Escritura, meditar no Senhor. Mas não de forma automática, porque o que é automático, o Senhor não aceita. E essa é uma realidade desde o Antigo Testamento. No primeiro livro do profeta Samuel, nós lemos: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, olha só, vou voltar nos versos. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eu estou aplicando a realidade do Antigo Testamento à nossa realidade do Novo Testamento. Ali era sacrifício, aqui é o nosso devocional. Então, será que o Senhor tem prazer nisso? Eis que o obedecer, diz o Senhor, é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Então, quando nós não apresentamos a Deus o nosso serviço, o nosso culto, de acordo com a vontade de Deus, sim, porque é melhor ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus está dizendo. É melhor ouvir. É melhor obedecer. E quando nós não ouvimos o que Deus diz, quando nós não obedecemos o que Deus manda que façamos, no que diz respeito ao serviço a Ele, de devocional, de culto, então nós encontramos, à luz do primeiro livro de Samuel, nós nos encontramos na mesma condição daqueles que praticam a feitiçaria. Nós encontramos na mesma condição daqueles que são rebeldes contra Deus, daqueles que adoram ídolo. Porque quando nós não separamos um tempo para Deus, para nós meditarmos no Senhor, é porque eu tenho que estudar, pastor. Não dá. Tem uma pilha de livros lá para estudar para a escola. Então esse é o seu ídolo. Você está como um feiticeiro olhando para os seus livros e não está olhando para o que Deus ordena. Ah, mas eu tenho trabalho, está em cima da hora, então acorde mais cedo. Acorde mais cedo, então. Para se dedicar ao Senhor. Se for para esperar fazer tudo em cima da hora, não dá. É verdade. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos adorar a Deus como Ele ordena. O salmista também nos diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. É isso que Deus quer. Não é um cumprimento de tabela, mas é um coração contrito. É um coração que confessa a Deus o seu pecado, a sua mazela e a sua dependência, para que o Senhor, então, se agrade desse serviço, desse devocional. Em Provérbios nós lemos: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Isaías, capítulo 1, o verso 11, o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui em Isaías 1:10, o Senhor tinha dito: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. Viu como Deus está ordenando uma obediência à sua palavra e não um serviço a Deus automático. No verso 12 ele diz: quando
quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Quem foi que disse que vocês podem entrar na minha presença assim? É isso que Deus está dizendo. Quem foi que disse isso? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. O Senhor está repreendendo Israel. Quem foi que deu autoridade para vocês chegarem à minha presença trazendo tudo isso? Trazendo sangue, trazendo festas. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades da minha alma as odeia. Vejam como Deus diz. Uma oração de xenhenhen, uma oração de qualquer jeito, uma leitura bíblica de qualquer jeito, um culto de qualquer jeito, Deus odeia. Deus abomina um culto de qualquer jeito. Um culto onde a gente vem só para estar aqui e não tem alegria no coração, não tem regozijo na alma. Isso é abominação contra Deus. Deus não se faz presente num culto assim. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-los. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Está repreendendo aqui a injustiça, a maldade dentro de Israel. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Olhem para os necessitados dentro de Israel. Ajam com justiça e não como o mundo. Não como as nações que não conhecem a Deus. E aí sim, Deus vai se agradar do culto. Deus vai se agradar do serviço. Em Oséias, último texto para eu ler, há uma repreensão também ao povo de Israel. Venham, Oséias capítulo 6, venham e voltemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vitória. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim, diz o Senhor? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos meus profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Verso 9. Pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu comecei o sermão de hoje perguntando: você está alegre em estar aqui? Você se alegra em vir para a igreja, para o culto a Deus? Isso é consequência da vida diária, eu disse. Como nós estamos oferecendo o nosso serviço a Deus? A teologia tem que estar ligada diretamente à nossa prática, irmãos. Quando a teologia não está com a prática, então nós nos tornamos religiosos teóricos. Porque eu estou falando de teologia e prática. Ah, Senhor, eu não trago mais sangue de novilho, eu trago o sangue de Cristo na minha vida. Mas como é que o sangue de Cristo é visto na minha vida? Como é que o sangue de Cristo é derramado sobre a minha vida? Senão quando eu me santifico a Deus. Senão quando eu busco a Deus em primeiro lugar. Senão quando eu me entrego a Deus. E isso durante os dias que Deus preparou para o seu serviço. Deus preparou 7 dias. Então não é um dia só que nós devemos viver de forma consagrada. Há um dia só, que é o dia do Senhor, onde nós nos entregamos totalmente no que diz respeito à nossa vida litúrgica, cultica, na comunhão dos santos. Os outros 6 dias, cada um vai para o seu local de trabalho, cada um vai viver a sua vida normal, continuando servindo a Deus, continuando a agradar a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus, como Deus ordena. Porque se não for assim, não adianta nada. De que adianta uma oferta? De que adianta um serviço a Deus? De que adianta querer entregar algo a Deus? Então que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos purifique, que Deus nos auxilie nas nossas debilidades, não é? O sacerdócio, ele aqui em Êxodo, envolvia
toda a consciência que o adorador deveria ter diante de Deus. Na nova dispensação, o princípio permanece o mesmo. Como sacerdotes de Deus, nós precisamos entender a nossa condição de grande responsabilidade de serviço, mas ao mesmo tempo de total dependência do Senhor, porque a força não está no nosso braço. Nós não podemos servir a Deus por nós mesmos. Nós precisamos estar lavados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do novilho, que é o Cristo, o nosso Salvador. Deus nos abençoe, vamos ficar de pé. Pedir ao irmão André que escolha um hino cântico, para nós louvarmos ao Senhor, orarmos e encerrarmos o culto. Livro de Cântico,